Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Eu sou o Padre Dezenilton, sou mestre em Sagradas Escrituras pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e nesta disciplina de Sagradas Escrituras eu vou apresentar um estudo sobre a literatura joanina, mais especificamente o livro do Apocalipse. Nossa metodologia será da seguinte maneira: nós teremos algumas aulas introdutórias e depois nós vamos ocupar em cada aula, cada videoaula, nós faremos um comentário a um dos capítulos do livro do Apocalipse. Pois bem, o mundo, o universo, a região geográfica em que essa literatura se desenvolveu é chamada de Ásia Menor. Bem da verdade, essa região que está polarizada pela cidade de Éfeso foi evangelizada, foi formada, digamos assim, as comunidades ali que foram formadas pela evangelização de Paulo. Nós sabemos que Paulo em Éfeso passou cerca de 2 anos, de maneira que ele teve condições de estruturar várias comunidades e expandir, inclusive, o anúncio do evangelho por toda a Ásia Menor e algumas áreas, algumas regiões do mundo grego. Nós sabemos que Paulo foi martirizado no ano 64 e nas décadas seguintes as comunidades foram se reestruturando de maneira que nos anos 80, 70, 80 já se começa a formar uma estrutura hierárquica nessas comunidades, realidade que Paulo não conheceu. A estruturação que as comunidades da Ásia Menor tiveram na época de Paulo era bastante rudimentar. Paulo delegava um ancião que pudesse ali desempenhar uma função de irmão mais velho que ali acompanharia aquela comunidade que estaria em formação. Como eu falei, nas décadas sucessivas, essas comunidades começam a se reestruturar de maneira que nós já sabemos com muita propriedade, com muita precisão, que na década de 90, essa região toda foi muito influenciada por outro grande apóstolo, que é o apóstolo João. Aqui é importante que se destaque um elemento, porque segundo Eusébio de Cesareia, que foi o autor daquele livro História Eclesiástica, posso dizer que se trata da obra de história da igreja mais antiga, seria o pai da história da igreja. Ele menciona em sua célebre obra que na região da Ásia Menor teve a influência de 2 Joões, né? Duas figuras, 2 cristãos que têm esse nome de João. Ele aponta como sendo João, filho de Zebedeu, e o outro seria João, o presbítero, ou o ancião, seria, segundo a compreensão de muitos pesquisadores, seria o autor do livro do Apocalipse. Mas o que é interessante nesse âmbito, nesse universo aqui, a respeito da influência dessas duas figuras, essas 2 lideranças cristãs, é que eles tinham basicamente uma compreensão similar, porque as igrejas desse meio, dessa região, elas eram marcadamente carismáticas, embora nós podemos já verificar uma certa estruturação hierárquica, uma certa organização hierárquica das comunidades. Inclusive, quando nós formos tratar do livro do Apocalipse especificamente, nós vamos perceber que a João ao vidente é dada a incumbência de enviar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Em cada uma delas havia um anjo, que no livro do Apocalipse é mencionado como anjo, mas que se refere à liderança, ao pastor local. Então nós sabemos que havia uma liderança, mas isso não é uma fundação, volto a insistir, própria de João ou das comunidades joaninas, mas o próprio Paulo já tinha estabelecido que em cada uma das comunidades que ele havia fundado tivesse a presença de um ancião. Mas nós vamos percebendo que na década de 90, volto a insistir, volto a retomar esse ponto, a influência joanina ela é muito marcada, ela é muito mais sensível nesse mundo, né? Tanto que o próprio Eusébio de Cesareia ele vai mencionar a existência de 2 túmulos
onde havia uma inscrição para 2 João diferentes, no caso, para duas personalidades diferentes, de maneira que hoje em dia a pesquisa moderna a respeito dessa temática, ela não tem quase dúvida a respeito da separação dos dois mundos, né? das duas obras, das duas correntes literárias, a de João, o discípulo amado, e João, aquele que é o autor do Apocalipse. Com relação à questão de João, que aqui, como vocês puderam perceber, eu usei a alcunha de discípulo amado, porque normalmente se associa esse título a João de Zebedeu. Porém, isso aqui é uma questão bastante discutida, que não vem ao caso aqui tratar sobre esse ponto, porque deveria gastar bastante tempo para discorrer sobre esse ponto. O importante é que nós tenhamos essa compreensão que existe essa influência dessas duas personalidades nesse mesmo ambiente. O mundo próprio dessa realidade é um ambiente dominado pela influência e pelo Império Romano. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. Eu estou me referindo mais a Éfeso porque ela era a capital da província da Ásia, ou seja, era uma grande cidade, era digamos assim, uma metrópole, e para os padrões daquela época, perdia apenas para 2 outras cidades em tamanho e importância, que era Roma e Alexandria. Então, nós podemos afirmar que a cidade de Éfeso era uma grande cidade, uma grande metrópole, e talvez tenha sido por esse motivo que Paulo tenha escolhido a cidade para ser um centro de atuação, né? Porque ele passou 1 ano e 8 meses em Corinto, uma outra grande cidade, mas era uma cidade muito problemática, mas em Éfeso ele demora mais tempo lá, e nessa sua permanência mais alongada na cidade de Éfeso, Paulo estabelece uma rede de influência, podemos dizer assim, uma rede de influência sobre várias comunidades que orbitavam em torno de Éfeso. E, claro, quando na década de 90 a influência apostólica mudou, não é mais Paulo que tem essa influência sobre essa região, mas esses dois personagens que eu mencionei agora há pouco, Éfeso continua gozando dessa importância. Por isso que ela, das 7 igrejas da Ásia Menor, a primeira carta inclusive, enviada à cidade de Éfeso. Mas, voltando para o aspecto de contextualização histórica, nós sabemos que Roma oferecia status às cidades. Não só apenas havia títulos dados, conferidos a personagens, a generais, a ex-combatentes de guerra, ou até mesmo a pessoas que não fossem romanas, mas que contribuíram de alguma maneira com alguma campanha militar romana, mas algumas cidades também recebiam títulos de honra, né? Claro que quando isso acontecia, essas cidades eram mais beneficiadas pela generosidade romana, com construções públicas, ginásios, aquedutos, infraestruturas governamentais e assim por diante. E Éfeso era uma dessas cidades. Era uma cidade que gozava de muita atenção da parte do governo, da sede romana, da sede do império, que seria Roma. E quando aconteceu ali, em meados da década de 90, um grande acontecimento, eu digo um grande acontecimento porque vai mudar completamente o rumo da cristandade, do cristianismo. Que nós sabemos que na década de 70 o Templo de Jerusalém foi destruído e os judeus viveram assim uma grande crise do âmbito da religiosidade, e na década de 90, exatamente nesse mesmo contexto das formações das comunidades joaninas, acontece um sínodo que ficou historicamente conhecido como Sínodo de Jâmnia. Jâmnia era uma cidade da Palestina que fica localizado ali nas margens do Mar Mediterrâneo, ali próximo da Síria. Os fariseus, após a destruição do Templo de Jerusalém, eles se reuniram em assembleia para definir o rumo do judaísmo após a destruição do Templo. E dentre tantas decisões que eles tomaram, 2 diziam respeito diretamente ao cristianismo. E essas 2 decisões vão reincidir sobre o contexto da igreja cristã que vivia na Ásia Menor. Primeira decisão: a condenação definitiva da Bíblia Septuaginta, que é aquela tradução que foi realizada no século II a.C., a pedido do rei Ptolomeu II,
para que os 70 sábios judeus pudessem traduzir do hebraico os livros das leis e dos profetas para o grego, e assim ter uma cópia desse material, dessa literatura, na biblioteca, na famosa Biblioteca de Alexandria. Então, essa Bíblia, a Septuaginta, uma vez que os judeus verificaram que quando os cristãos, em virtude da construção dos seus livros, ou seja, dos livros do Novo Testamento, as muitas citações bíblicas veterotestamentárias eram feitas a partir das 70, porque o Novo Testamento estava sendo escrito em grego. Então, nada mais justo do que usar a versão grega do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Então, uma das decisões que o Sínodo de Jamnia tomou foi condenar definitivamente a Bíblia 70, de maneira que, a partir daquele momento, não era mais permitido usar a Septuaginta nas celebrações dentro das sinagogas, uma vez que essa Bíblia já tinha sido adotada pelos cristãos. A outra decisão que o Sínodo tomou, foi de expulsar definitivamente os cristãos da sinagoga. Isso significa que nós fomos expulsos do judaísmo. Desde a fundação, desde o início da pregação de Jesus até os anos 90, nós não éramos uma religião independente, nós fazíamos parte de uma religião chamada judaísmo. Jesus, em momento algum, manifestou ou apontou a formação, o surgimento de uma nova religião, mas ele viveu a vida toda ligado às sinagogas, ligado ao templo e assim por diante. E essa postura de Jesus durante sua vida pública permaneceu com a prática dos apóstolos. Os apóstolos frequentavam o templo, eles frequentavam as sinagogas, inclusive nos Atos dos Apóstolos nós vamos perceber que muitas das vezes os cristãos até se reuniam numa sala lá, no compartimento do templo, mantinham-se sempre unidos na fração do pão, na comunhão entre eles, sob o ensinamento dos apóstolos que se reuniam no templo de Jerusalém. Então, assim nós ficamos, mesmo que isso significava uma relação de conflitos, eram inevitáveis os conflitos, até porque as interpretações feitas à lei e aos profetas eram divergentes. E nós vamos ver nos livros dos Atos dos Apóstolos várias dificuldades e vários conflitos que emergiam dessa divergente forma de interpretação da lei e dos profetas. Mas isso foi se arrastando até que na década de 90 os fariseus definitivamente nos expulsaram do judaísmo. Isso significava que a partir daquele momento nós éramos uma religião independente. Nós não éramos mais um movimento intrajudaico, um movimento dentro de uma outra religião. Nós éramos, a partir de então, uma nova religião. E isso trazia consequências muito dolorosas para a igreja, porque, segundo a lei romana, o império aceitava, tolerava a prática religiosa de qualquer religião que estejam religiões ligadas a nações ou a províncias ou a etnias reconhecidas pelo império. Por exemplo, o judaísmo era possível praticá-lo em qualquer lugar do império sem nenhum problema, não havia risco de prisão, não havia retaliação por parte do governo, por parte do império. Por quê? Porque o judaísmo era uma religião que estava ligada a um povo dominado por Roma, que eram os judeus. Nós sabemos que no primeiro século a.C., as tropas de Pompeu conquistaram Jerusalém e toda a região da Palestina, e a partir de então a Palestina passou a fazer parte da estrutura do grande Império Romano. E Roma, pela sua lei, assegurava a liberdade de culto para qualquer povo que estava ligado a uma região que fora dominada. Os cristãos tinham liberdade de culto enquanto os cristãos eram vistos como parte do judaísmo. Enquanto os cristãos eram compreendidos por parte do império como sendo um movimento dentro do judaísmo, não havia perseguição direta, digamos assim, contra os cristãos. Alguém poderia pensar, mas e a perseguição de Nero, desencadeada pelo imperador César Nero, que foi na década de 60, mais precisamente começou no ano 62, 63, a perseguição, ou seja, foi antes do Sínodo de Jamnia. Então vejam bem, essa perseguição especificamente por parte do império aos cristãos impetrada por Nero, não foi por causa da fé cristã, mas foi
todos os historiadores estão de acordo que Nero encontrou nos cristãos um bode expiatório para justificar o incêndio de Roma. Então isso aqui seria uma transferência de responsabilidade, mas não era uma perseguição explícita unicamente pelo fato de os cristãos serem cristãos. Então é tanto que foi uma perseguição circunstancial, por ocasião inclusive dessa perseguição, os dois principais apóstolos foram martirizados, que foi Pedro e Paulo, foram martirizados aí por volta do ano 64, 65. Então nós podemos dizer que essa perseguição em específico não era uma perseguição de intolerância religiosa, mas os cristãos foram acusados de serem os verdadeiros e os incendiários da cidade de Roma, coisa que depois a história comprovará que, na realidade, foi uma tentativa do imperador Nero de transferir a sua culpa, a sua responsabilidade do incêndio que ele praticou, que ele ordenou que se fosse feito, até porque depois foi constatado que dentro do próprio palácio de César havia já uma maquete do novo palácio, chamado Domus Aurea, que ele planejava construir na zona que teve o incêndio. Ou seja, ele era o grande interessado nesse incêndio. Ali perto do palácio de César havia uma suburra, uma região digamos, de favela, usando um linguajar mais moderno, de muita pobreza e muitas casas feitas de madeira, e essas casas, Nero tinha interesse nessa região porque ele queria ampliar os seus jardins, ele queria ampliar o seu palácio. Então, depois foi encontrado dentro do palácio uma grande maquete que incluía essa zona que, misteriosamente, coincidentemente, era a mesma zona onde teve o incêndio. Então, depois, os cristãos foram redimidos, mas logo depois que muitos outros cristãos já haviam dado sua vida, já tinham perdido a sua vida por causa dessa perseguição. Voltando para os anos 90, a década de 90 foi uma década muito importante para a história do cristianismo. Com o sínodo de Jâmnia, os cristãos agora não fazem mais parte da religião judaica. Era, portanto, uma religião, uma espécie de seita, digamos assim, uma religião que não tinha a liberdade de ser praticada no império. Em nenhuma região do império havia permissão para que houvesse cultos cristãos, ou atos litúrgicos, ou momentos de oração, de maneira que, a partir desse momento, os cristãos tiveram que viver de maneira clandestina. Os encontros litúrgicos para a oração, para a catequese, o ensino, tudo isso acontecia de maneira privada, clandestina dentro do império. E, claro, nós podemos perceber que, por parte dos judeus, era conveniente para eles que pudesse tomar uma decisão definitiva contra os cristãos, porque cada vez mais o número de judeus aumentava, o número de judeus que se tornavam cristãos aumentava, e essa era uma tentativa deles de frear essa rápida expansão da fé cristã dentro do judaísmo. Mas também é provável que uma outra motivação pudesse ter sido determinante nessa decisão, que seria exatamente uma repressão. Eles sabiam que essa expulsão do cristianismo do judaísmo acarretaria uma retaliação por parte do império. Isso não só aconteceu, como os próprios judeus, muitas sinagogas, muitos judeus chegaram inclusive a colaborar com as prisões, porque muitas denúncias eram feitas na medida que membros judeus descobriam onde se localizavam cristãos. Alguns judeus, inclusive, chegavam a contribuir denunciando às autoridades romanas onde se poderia localizar ou encontrar determinado cristão ou determinada comunidade cristã onde determinada comunidade se reunia. E assim a igreja foi vivendo nessa clandestinidade. Dentro desse universo, nós nos depararemos diante de uma igreja sofrida em virtude das perseguições, né? Muitas perseguições e duras perseguições. As sentenças que o império aplicavam eram todas elas muito
duras, e todas elas executadas em ambiente público, em lugares movimentados, onde havia muita movimentação de pessoas, e de maneira que isso se tornasse uma forma de propaganda, uma propaganda contra a fé cristã. De maneira que, assim, o império mandava uma mensagem para toda a população do império, dizendo que não qualquer pessoa que ousasse associar-se aos cristãos receberia a mesma sentença. Então, essas execuções, elas aconteciam de maneira pública, até como, volto a insistir, por razões de propagandas imperiais, propaganda imperial, para evitar que outras pessoas pudessem sentir interesse em associar-se aos cristãos. Além disso, muitas pessoas, muitos cristãos ali do final do primeiro século, foram sacudidas por causa de uma crise de fé desencadeada nesse período de transição do final do primeiro século para o início do segundo século. E essa crise de fé, ela foi desencadeada pelo retardamento da vinda de Cristo. Conforme nós já sabemos, Jesus, nos evangelhos, segundo relatam os evangelhos, anunciava, após a sua ressurreição, ele anunciava para os seus discípulos que viria em breve. Ele iria para junto do seu Pai, mas em breve retornaria. E muitos cristãos, aliás, todos os cristãos, incluindo aí os apóstolos, acreditavam que essa vinda seria de fato iminente. De maneira que, inclusive, nós vamos encontrar alguns detalhes nas epístolas de Paulo, em que nas epístolas mais antigas, como é o caso da epístola a Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo, ao falar sobre a escatologia, ele se inclui, no final da epístola, ele se inclui entre aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo. Textualmente seria mais ou menos assim, ele falando como se daria a ressurreição do último dia, ele diz assim, como se dará a ressurreição no último dia? Primeiramente ressuscitarão os que adormeceram em Cristo, depois os demais, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Ou seja, Paulo se inclui entre aqueles que estariam de pé por ocasião da vinda de Cristo. O próprio Paulo entendia que a única coisa que tardava a vinda imediata de Cristo era a lentidão com que o evangelho estava sendo difundido. Por isso que Paulo desempenhou um ministério itinerante. Diferentemente dos outros apóstolos, cada um ficou localizado em uma certa cidade, pastoreando uma determinada igreja. Paulo fundou um ministério itinerante. Nós conhecemos Paulo através dos Atos Apóstolos como aquele apóstolo inquieto que está sempre avançando, viajando, se movendo para difundir o evangelho, porque Paulo queria levar a termo o mandato do Senhor, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Segundo Paulo, quando o mundo todo tivesse ouvido o evangelho, aí poderia acontecer, dar-se a última vinda de Cristo. Então, essa urgência, essa necessidade que ele tinha de propagar o evangelho com o máximo de rapidez, inclusive ele chegou a dizer, ai de mim se eu não evangelizar. Essa expressão, ela está ligada exatamente a este lamento que ele faz, né? Ai, né? Como um lamento. Jesus, inclusive, usa essa forma de lamentação no sermão da planície, né? Ai de vós, os ricos, ai de vós, e assim por diante. Então, Paulo usa essa expressão aplicada a ele quando ele diz, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Essa lamentação está ligada à sua ânsia de ver Jesus o mais rápido possível. Ele sabia que o que detinha Jesus era o fato de que o evangelho ainda era desconhecido em muitas regiões do mundo. Por isso que ele estava sempre lutando para poder propagar o mais rápido possível o evangelho. Então, todos os cristãos das primeiras gerações, eles imaginavam que a vinda do Senhor se daria num futuro próximo. Não se imaginava que ultrapassaria o primeiro século. Só que, com o passar das décadas, os apóstolos foram morrendo. Os apóstolos foram sendo martirizados e, na transição da década de 80 para a década de 90, juntou-se ao tardar da vinda de Cristo essas perseguições.
o engrossamento do sofrimento e das perseguições, associado à demora da vinda de Cristo, desencadeou exatamente uma frustração em muitas comunidades cristãs, em especial muitas comunidades cristãs da Ásia e ali da região da Grécia. E, claro, isso provoca muitos problemas. Alguns cristãos começaram a apostatar. Apostatar significa negar a fé, por essas mesmas razões que eu acabei de apresentar, os sofrimentos e os suplícios que eram aplicados aos encarcerados, e a falta de convicção a respeito das promessas vindouras, a respeito de um reino vindouro. Isso desencadeou em muitos lugares reações de apostasia, né, práticas da apostasia em muitos lugares. Né? E nesse ambiente, nesse universo todo, essas duas lideranças, né, tanto o João de Zebedeu, embora nós não podemos afirmar muita coisa a respeito da sua influência na Ásia Menor, mas esse João presbítero, o ancião, aquele que é mencionado, se auto-menciona no livro do Apocalipse, né? No início do Apocalipse, ele vai dizer: eu, João, quando estava preso na ilha de Patmos e assim por diante. Então, ele é uma obra que não é de forma alguma considerada anônima, porque o autor já é mencionado, já se menciona já no início da obra. Então, essas duas figuras, eles tinham essa função, digamos, de retomar o ânimo, de conferir ânimo para essas comunidades. O livro o Evangelho de João, de um lado, vamos tratar um pouco aqui mais direcionadamente para o Evangelho de João, depois falarei sobre o Apocalipse. O Evangelho de João, se nós formos fazer uma análise mais criteriosa, nós vamos perceber que toda a obra tem como função, finalidade, despertar a fé. Sempre o Evangelho vai promover ou vai narrar histórias de encontros de Jesus com alguns personagens que irão passar por várias fases até chegar no momento de publicar, de professar publicamente a fé. Por exemplo, Nicodemos vai procurar Jesus à noite, primeira vez, porque tem medo dos judeus. Olha a expressão aqui, medo dos judeus, reflete o estado de consciência, o estado de espírito da comunidade joanina na época da década de 90, por causa das perseguições, por medo dos judeus. Nicodemos vai procurar Jesus. No capítulo 7, Nicodemos aparece no Sinédrio tomando a defesa de Jesus, quando o Sinédrio começa a programar uma forma de matar Jesus. E aí Nicodemos intervém dizendo: por acaso nossas leis permitem condenar uma pessoa antes dele ser ouvido? Então Nicodemos, que antes tinha medo, agora já tem um pouco de coragem. Antes ele estava na escuridão, agora ele tem um pouco de luz, ele está na penumbra, digamos assim. E depois, no final do Evangelho, Nicodemos vai sair das trevas para a luz, quando, após a morte de Cristo, quando as trevas tomam conta do mundo, houve trevas de João sobre a terra, uma espessa trevas. Nesse momento, o único que estava na luz era Nicodemos, quando, juntamente com José de Arimateia, tomam o corpo de Jesus e sepultam-no no túmulo que pertencia à família de José de Arimateia. Desta maneira, publicamente, Nicodemos assume-se discípulo de Jesus. Veja que são 3 etapas de um único processo. De alguém que conhece de maneira desconfiada até chegar a professar publicamente a fé. A mesma coisa se dá com a samaritana. Na samaritana, quando começa o diálogo com Jesus, a samaritana primeiramente dá um título a Jesus, sendo tu judeu. Veja, a primeira menção que ela faz a Jesus é sobre aquilo que é evidente, está imediatamente visível. Quando Jesus fala, o sotaque denunciou que ele era judeu. Mas um pouco mais adiante, a mulher passa de um conceito meramente da etnia de Jesus, e aí já classifica Jesus como profeta, pois logo após Jesus pedir para ela chamar o marido e falar da vida íntima dela, né? Tiveste 5 maridos, que agora tens não é teu. Ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Ela já dá um segundo passo na formação da sua fé. Antes ela dizia: sendo tu judeu, é o que era imediato.
Agora ele é mais do que um judeu, agora ele é um profeta. E no final do diálogo, ela diz: Senhor, sei que quando vier o Messias, ele nos ensinará tudo isso. Aí Jesus diz: sou eu que estou falando contigo. Então ela sai, né? Ela toma consciência de que agora está no terceiro grau, na terceira etapa da iniciação cristã. Agora Jesus gerou a fé no coração dela. Ela vai para junto da sua aldeia e vai anunciar a todos que encontrou o Messias. Olha o testemunho. O testemunho, mesmo que foi dado por Nicodemos, agora a samaritana também dá igualmente. Depois, outro personagem, o paralítico da piscina de Betesda. Esse é o personagem que vai simbolizar, digamos assim, vai simbolizar aqueles que apostataram. Aqueles que apostataram contra a fé cristã, que, pois, ele, além de ter recebido a cura, quando ele é levado diante do sinédrio, ele carrega a sua maca, ele é levado diante do sinédrio, lá perguntam: quem te deu autorização para carregar a tua maca? Ele diz: aquele que me curou. Quem foi que te curou? Depois ele vai lá e diz: foi Jesus de Nazaré. Ou seja, é um indício claro de alguém que foi beneficiado, mas que apostatou, que não abraçou a fé, que não acolheu a fé. Símbolo da apostasia. Então nós temos aqui esses elementos rudimentares. Na próxima aula, nós daremos prosseguimento nessa contextualização da formação das igrejas joaninas nas igrejas da Ásia Menor. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.